Gente, a paz do Senhor. Vamos começar hoje nosso devocional. Na verdade, eu tive que sair bem cedo para resolver uma questãozinha. E acabou que eu não deu para fazer devocional em casa, então eu vou fazer aqui, né? Se Deus quiser, começar agradecendo. Senhor amado, Deus querido, quero pedir perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Quero agradecer por mais um dia. Quero, Pai amado, para aqui apresentar, Pai, os nossos dias diante do Senhor. Deus, pedir perdão, Pai amado, por tudo que temos pensado, falado, ouvido, sentido que não tenha te agradado. O Senhor possa estar direcionando a nossa vida, nos enchendo com a Tua presença, nos capacitando a cada dia em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo o nosso livro, né? Primeiro, vamos ver aqui, porque a gente está no nosso estudo. É Coríntios 6, né? Coríntios 6, para a glória de Deus. Livro de Coríntios, 1 Coríntios 6. Amém? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante o injusto e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos hão de julgar o mundo, mas santos santificados, né, com Cristo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então nós devemos julgar que coisas mínimas são essas, né? Nós devemos tentar resolver os nossos problemas e as nossas questões de maneira cordial, sem termos que entrar na justiça. Não sabeis que vós que havemos de julgar até os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, ou seja, aqui está dizendo que nós devemos julgar as coisas pertencentes a esta vida, mas não é os outros, é sim as nossas questões. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los, os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Então, ou seja, quando Deus nos dá sabedoria, Deus ele vai nos dar sabedoria para julgarmos o quê? Questões. Um exemplo, se alguém, um marido está separando a mulher, aí nós temos, né, como servos do Senhor, vou lá e vou ajudar aquela pessoa ali. Olha, não, você tem que agir assim, mas mediante a palavra de Deus. Então, esse é o julgamento, para que a gente possa aconselhar, né, para que a gente possa direcionar. Não é o julgamento de, você bateu, agora eu vou te matar. Não é assim, entendeu? Porque isso não provém do Senhor. Então, ou seja, não é julgar o outro. O outro errou, olha lá, vamos apedrejar ele porque ele errou. Não. Nós não temos esse direito, mas nós devemos julgar com a justa justiça de Deus, que é o quê? É julgar as situações. Um exemplo, eu preciso ser cordial com a palavra de Deus para poder ser direcionado pelo Espírito Santo. Então, ou seja, para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o seu irmão, e isto perante infiéis. Então, ou seja, as questões que eu tenho contra alguém, eu tento resolver de maneira cordial, mas também tem essa. Tem gente que, um exemplo, é meu irmão, tá? Meu irmão, mas não tá vivendo a palavra. E aí? É meu irmão, então tá, porque ele se diz crente, mas ele vem aqui me dar um tiro. Aí eu não vou fazer nada? Tipo, não vou na polícia, não vou fazer nada. Vou deixar ele me matar. Ele dizendo que ele é crente. Não. Por quê? Porque ele não está tendo ações de um crente, ele está tendo ações de um ímpio. Então ele não está tendo ações de um cristão, ele está tendo ações de um ímpio. Você está entendendo? Nós somos cristãos quando nós vivemos a palavra e estamos inseridos na palavra. Mas quando nós não estamos na palavra, nós já não somos. Lembra da palavra de ontem? Nós não devemos compactuar com pessoas que não estão vivendo a palavra de Deus, né? Então, ou seja, eu não posso entrar contra alguém que ali, né, eu vou pegar, nossa, eu tive uma discussão aqui com alguém, eu vou pegar e vou lá, não, vou te processar, isso não. As coisas só podem ir para essa situação se é algo assim, você tentou resolver de uma maneira cordial, de uma maneira tranquila, de uma maneira boa, e aí tudo bem, a pessoa não quer, então aí sim, aí você parte, né, para a justiça. Mas isso eu tô falando por mim, tá, gente? Em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que a gente não deve entrar com os nossos irmãos. Mas tá, irmãos em Cristo. Mas se a pessoa não tá vivendo a palavra de Deus, se a pessoa vem cá e me dá um tiro na cara, aí não vou dar uma queixa da pessoa, não?
Vou deixar ela me dar o tiro na cara e tá tudo certo. Agora a pergunta é, ela tá vivendo como um cristão? Porque um cristão, segundo a Bíblia, não pode fazer isso. Mas ela não tá vivendo como cristão. Se ela não tá vivendo como cristão, ela vai colher as ações dela como uma não cristão, né? Assim, eu não sei, entendo. Me corrija se eu estiver errado, tá, gente? Mas, tudo bem, vamos lá. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão e perante os infiéis. Na verdade, perante infiéis. Mas se alguém não pratica a palavra, ele é o quê? Ele é infiel, entendeu? Então, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demanda um contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, ou seja, existem questões, por exemplo, que é melhor deixar pra lá, sabe? Assim, que é melhor você... Amém, né? Deixa pra lá e deixa que Deus age, né? Eu sei que Deus é fiel, é o justo juiz. Mas, né, é difícil, irmãos, a gente negar o nosso eu e deixar por baixo, né? Deixar, não vou fazer nada. Entendeu? É difícil. Mas nós vamos fazer as injustiças e fazer os danos. E isto aos irmãos. Então, ou seja, é isso que acontece hoje no meio da igreja. Além de fazer as injustiças, ainda fazem o mal e ainda, né, fazem danos uns aos outros. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, quando nós praticamos a nossa justiça, nós somos injustos diante de Deus. Você sabia disso? Quando você faz a sua justiça, fulano fez isso comigo, eu vou fazer a mesma coisa com ele. E aí, o que acontece? Minha justiça. Mas a justiça de Deus não é essa. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como farrapo de imundícia para Deus. Então, se eu pratico a minha justiça, eu sou injusto para Deus. E se eu sou injusto, os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, quem faz justiça com as suas próprias mãos, não herdará o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes aqueles que falam mal, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Gente, é simples. Eu não sei para que tanta gente dentro da igreja, se tanta gente desce a língua na vida dos outros, e a Bíblia diz que esses não herdarão o reino de Deus. Não sei o que eles estão fazendo, só estão causando distensão dentro da igreja. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Isso aqui já li já. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, os estômagos para o alimento, mas Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, ou seja, nosso corpo é do Senhor. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e vos farei de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que quem se junta com uma meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, quando, um exemplo, um homem deita com uma meretriz, né? Ele se deita com a meretriz. Ele se torna uma só carne com ela. Então, nosso corpo não pode compactuar com as coisas, né, da prostituição. Eu digo prostituição, não só a prostituição em si, que é a prostituição, mas sim o adultério, o pecado, a lascívia, tudo aquilo que eu posso usar o meu corpo para poder prejudicar a palavra de Deus, entendeu? Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, ou seja, se Deus é santo, o Espírito dele é santo, se o Espírito dele está em mim, eu também me tornarei santo através do Santo Espírito de Deus. Fuja da fornicação. Todo pecado que o homem cometer é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então, ou seja, se eu fornico, se eu me deito com o marido dos outros, se eu pratico a prostituição, a masturbação, ou seja, né, eu estou praticando pecado contra o meu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita entre vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, nosso corpo não é nosso, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu corpo glorifica o nome de Deus? Ou será que eu uso meu corpo para poder trazer pecado para a vida do irmão, né? Então, nós devemos refletir nessa palavra.
E eu creio que através dela muitos serão libertos, curados e salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para nós e vamos para cima, porque é para o céu que a gente vai morar. Amém? Deus abençoe.